Olá meus irmãos, tudo bem? Frequentemente as pessoas comentam aqui nos vídeos que eu publico a respeito da oração no monte, da prática de orar no monte, alegando que orar no monte é uma experiência mais próxima com Deus e que a oração no monte tem mais poder. Basicamente é isso, a oração no monte tem mais poder. Você já orou no monte? Escreva aí nos comentários qual é a sua experiência que você já teve com a oração no monte. Vamos lá, as pessoas que oram no monte alegam que na Bíblia grandes fatos sobrenaturais aconteceram com pessoas que estavam no monte. Por exemplo, Moisés recebeu as tábuas da lei e toda aquela manifestação maravilhosa de Deus no Monte Sinai. Foi no Monte Moriá que Abraão recebeu a provisão para o sacrifício de um animal em vez do seu próprio filho Isaque. Foi no Monte Gerizim, por exemplo, que as bênçãos foram pronunciadas por Moisés lá no livro de Deuteronômio. Foi lá no Monte Carmelo que Elias estava com os profetas de Baal e que desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto deles. Aí quando a gente vem para o Novo Testamento, Jesus tinha um hábito muito comum de orar no monte. Jesus gostava de orar no monte. Jesus nasceu na região montanhosa da Judéia. O maior sermão de Jesus, a sua maior e mais importante pregação, aconteceu em um monte, o Sermão da Montanha. A luta mais forte que Jesus teve com Satanás foi no alto de um monte. Além disso, Jesus foi crucificado sobre um monte, o Monte Calvário. Foi sepultado e ressuscitou em um monte. Jesus também foi arrebatado aos céus em um monte, sobre o monte. E diz a Bíblia que ele voltará em glória sobre o Monte das Oliveiras. Veja que Jesus sempre esteve com a sua vida intimamente ligada com os montes. E Jesus costumava orar para os montes. Diz a Bíblia que ele saía das multidões e ia para os montes para ficar a sós com Deus. Mas a pergunta que cabe é essa: por que Jesus orava sobre os montes? Era porque tinha uma mística por trás? É porque o monte traria uma aproximação maior com ele? Era porque ele teria uma experiência mais próxima com Deus? Na verdade, Jesus orava no monte para fugir do assédio das pessoas. Se Jesus orasse em casa, ele não teria tanta privacidade. Jesus era assediado o tempo todo. Onde eles descobriam que Jesus estava, para lá corriam. E por isso Jesus subia para os montes, para fugir do assédio das pessoas, para ficar a sós com Deus. É isso que as pessoas precisam entender. Jesus não subia aos montes para orar porque lá teria uma experiência maior com Deus. Não. E aí, os irmãos que gostam de orar no monte hoje usam esses fatos do ministério de Jesus para justificar a prática de se orar no monte hoje. Mas perceba, Jesus orava nos montes, mas ele não deixou nenhuma ordem para que crente ore sobre os montes. Quem quiser orar no monte, que ore, porque não é pecado. Isso aqui precisa ficar bem claro também. Se você gosta de orar no monte, irmão, isso aqui não é pecado. Orar no monte não é pecado. Agora, não é uma ordem bíblica. Jesus não mandou ninguém orar no monte. Sabe onde foi que Jesus mandou orar? No Novo Testamento existem duas ordens com relação ao local de oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse que era para nós entrarmos em nosso quarto, fecharmos a nossa porta e o nosso Pai, que está em secreto, nos ouvirá. Ou seja, a primeira ordem de Jesus com relação à oração é dentro do nosso quarto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo orienta os homens a orar em todo o lugar. Ou seja, para Paulo, não importa se a oração é feita no quarto ou na rua, em todo lugar é o lugar certo para se orar. Não existe um lugar específico para oração. Onde você quiser orar, lá é o lugar que você se conecta com Deus. Acontece é que a maioria de nós ainda não entendeu o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana perguntou para Jesus se o local de adoração era no Monte Gerizim, porque os judeus diziam que para se adorar tinha que ser no monte do templo de Salomão. Já os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim, aí ficava aquela disputa. Jesus disse que a adoração agora não estava restrita a monte, a templo, a lugar específico. Jesus estava, Deus está em todos os lugares. Isso serve para nós. Se você acha que orar no monte traz uma aproximação maior com Deus, ou que Deus fica mais próximo de você por causa da localização, irmão, isso não faz sentido. A oração mais profunda que já existiu foi a oração de Jonas, lá no fundo do mar, na barriga do peixe. E lá Deus ouviu. Então, Jonas orou no fundo do mar, Jesus orou no cume do monte. As duas orações foram ouvidas, porque para Deus não existe problema com relação a espaço físico. O monte não te aproxima de Deus. Você pode estar lá no fundo do mar ou no cume do monte,
O que importa é o teu espírito, não é o monte que tem uma mística especial. A gente precisa ter muito cuidado com a superstição no meio evangélico. É de achar que a oração no monte é que o monte tem uma mística por trás, tem um poder por trás. As pessoas que vão orar no monte sempre relatam que têm algumas experiências a mais com Deus, mas as experiências que eu escuto com relação às orações do monte não me agradam, não acrescentam em nada. A experiência que as pessoas têm no monte é de pular, de rodopiar, de ter revelação, de tanta coisa que não agrega. Se as pessoas que fossem para o monte voltassem dizendo que tiveram uma revelação sobre como melhorar a evangelização, como melhorar o culto, alguma estratégia, excelente, mas as manifestações que se tem são apenas reações físicas que nós podemos ter em qualquer lugar. Deixa eu dizer para vocês, eu nunca orei no monte. As minhas maiores experiências com Deus foi dentro do meu quarto sozinho, onde não tinha ninguém me olhando. E lá Deus me ouviu, lá eu senti a presença de Deus. Portanto, meu irmão, se você ora no monte, continue orando. Tanto faz você orar no monte ou no vale, Deus está lá. Tanto faz você orar na igreja ou no seu quarto, Deus está lá. Eu até diria que a oração no secreto do nosso quarto é a melhor oração que existe. Não a oração mais poderosa, mas a melhor que existe, porque é a oração em que você está sozinho com Deus. É a oração mais sincera. É porque você no quarto, quando não tem ninguém te ouvindo, você derrama o seu coração. Você fala coisas que em público você não falaria para as outras pessoas escutarem. Teus segredos, teus problemas, teus pecados. Pois é a melhor oração que existe. O Deus do monte é o Deus do vale. Deus esteve com Daniel lá no fundo da cova de leões. É o mesmo Deus que esteve com Jesus lá no cume dos montes. O importante não é o lugar, meu irmão. O importante é o teu coração. Escreva aí nos comentários. Você já orou no monte? Conta aí para nós as experiências que você tem. De repente eu fui muito rasteiro na minha descrição sobre as experiências que eu dei aqui sobre as pessoas que têm oração no monte. De repente você já teve sim uma revelação especial no monte. Eu não estou dizendo que não existe possibilidade de Deus se revelar no monte. Existe, só estou dizendo que tanto faz você orar no monte quanto no quarto, para Deus não faz diferença, pode fazer para você. Para Deus não faz. Escreva nos comentários se você tem a experiência de orar no monte, se você costuma orar no monte. Se você ora, irmão, continue orando, mas não esqueça de orar no seu quarto, porque é a melhor oração que tem.